Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre Paolo Boi contra o Diabo no xadrez e as implicações que isso tem no Stockfish. Você deve estar pensando, que droga esse cara tá falando? Vamos por partes. Isso aqui começou com um pedido de um cara chamado Fernandinho Amiguinho no meu vídeo sobre o Capital A. O cachorro não latiu a semana toda, eu começo a gravar, o cachorro começa a latir. Bem-vindos à minha vida, vamos continuar aqui. E basicamente ele disse aqui a respeito de um tema que envolve uma partida de xadrez jogada supostamente pelo diabo e que essa partida de xadrez teria implicações que poderiam ser concluídas, que toda a inteligência artificial de xadrez também é controlada pelo diabo. Eu achei o tema muito interessante porque trabalha com inteligência artificial, tem a ver com computação e tudo mais, e peguei para dar uma olhada. Quem trouxe esse tema para o YouTube fez essa constatação, que na verdade não foi exatamente uma mistificação, o cara simplesmente verificou um fato que aconteceu, que vocês vão entender daqui um pouquinho. Foi o Rafael Chess, desse canal aqui, que é um canal voltado para xadrez. Se você curte xadrez, se você se interessa por xadrez, se inscreve no canal dele aqui. Vou fazer isso exatamente agora, porque é um canal muito legal, tem muita coisa interessante para quem curte essa área. E antes de mais nada, eu sei que todo vídeo a gente costuma desmentir alguém. Nesse caso a gente não está desmentindo ninguém. A gente está analisando uma lenda que já era conhecida no xadrez anteriormente e verificando aqui uma constatação que o Rafael verificou e que aconteceu. Não tem nada a ser desmentido nesse caso. A gente vai tentar explicar por que isso aconteceu e verificar se essas implicações realmente são verdadeiras. Então, sem mais delongas, vamos para a história. O Rafael, nesse vídeo aqui, narra a história de um cara chamado Paolo Boi, que era um enxadrista italiano que viveu entre 1528 e 1598. Aqui tem uma página bem curta na Wikipedia sobre ele. Só mostrei para exemplificar o vandalismo aqui embaixo. Alguém escreveu boi boi no final aqui. Por algum motivo, eu sei, você quer comentar gado demais, mas relaxa aí, fica pianinho, espera o fim do vídeo, porque esse vídeo é legal. E é mencionado que o Paolo estava caminhando pelo campo junto com os bois e encontrou uma garota com um tabuleiro de xadrez. Essa garota o desafiou para uma partida. Logo, o Paolo suspeitou que a garota fosse ninguém menos, ninguém mais que o Capeta. São mencionadas duas partidas que foram jogadas entre o Paolo e entre essa garota, que era o Capeta. Uma coisa perfeitamente normal, o Capeta te desafiar para uma partida. Já aconteceu comigo na Ranked, o cara fez Darius ADC, não preciso dizer que deu tudo errado. Na primeira partida, o Diabo tentou vencer o Paolo mudando a coloração de uma das peças de branca para preta, mas acabou perdendo. E o Diabo, então, querendo uma revanche, apareceu de novo para o cara no mesmo dia e fez com que uma determinada configuração no tabuleiro fosse obtida. A gente vai ver essa configuração exatamente agora. Isso aqui é uma notação de xadrez que permite você dizer onde estão as peças. Cada letra e número tem um significado. Não vale a pena entrar em detalhes muito explícitos aqui a respeito de como isso funciona, mas basicamente com essa informação aqui eu consigo desenhar um tabuleiro de xadrez e consigo saber de quem é a vez para jogar. Eu vou mostrar a configuração para vocês aqui. Eu vou vir aqui, post start board, desse jeito. E já deu erro, bem legal, né? Porque eu coloquei um parênteses aqui em cima, então vamos eliminar o parênteses e aí sim fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Edit, post, desse jeito aqui. Bom, uma vez colada aqui a configuração do tabuleiro, vamos para o que aconteceu. Isso aqui é sobre xadrez, você já deve ter percebido, e eu não vou entrar em detalhes sobre as regras do xadrez. Então, se você não conhece as regras do xadrez, talvez a sua percepção desse vídeo aqui fique um pouco comprometida, mas ainda assim dá para entender o que eu estou fazendo. Se você conhece, melhor ainda, sucesso. Então, vamos lá, tá desse jeito aqui. O Capeta tá jogando com as peças brancas e é a vez do Capeta. Então, dessa configuração, o Capeta anuncia checkmate em 7 jogadas. E aí, o Capeta começa a jogar. Ele pega aqui essa torre e captura este cavalo. Desse jeito aqui. Em seguida, ele pega o rei aqui. O rei estava em xeque, né? E ele passa o rei para casa F6. Desse jeito aqui. No próximo passo, ele, usando a rainha que estava na casa 6, captura a torre na casa C6. Deste jeito aqui. Evidentemente, a próxima partida, que é do Paolo Boi, a próxima jogada é capturar a rainha usando a torre, conforme vocês já acabaram de ver. Em seguida, essa torre que estava aqui embaixo vai para a casa 6 e captura a outra torre. Próximo passo, perceba aqui que o rei do Paolo está em xeque, é mover a rainha do Paolo para cá, de forma que não mais esteja em xeque.
desse jeito aqui. Em seguida, é feita a captura. A torre captura a rainha do Paolo e este peão captura a torre, desse jeito aqui. Prosseguindo, o cavalo é mudado para cá. Em seguida, esse peão é avançado. E nesse momento, ou melhor, em alguma parte desse processo que eu mostrei para vocês, o capeta saiu correndo, abandonou, desistiu, arregou, deu fora. Por quê? Porque, se a gente continuar, a sequência lógica de passos aqui envolve informar uma cruz no tabuleiro, do jeito que vocês acabaram de verificar. E o diabo preferiu perder a partida do que formar uma cruz no tabuleiro. Beleza, parece uma lenda de xadrez, é uma coisa até bem legal, mas agora vamos ver o que o Rafael constata quando ele vai testar essa partida numa inteligência artificial de xadrez chamada Stockfish, por meio de um site chamado chess.com. Eu vou usar aqui um trecho do vídeo dele, vou acelerar a velocidade para o vídeo ficar mais dinâmico e vou dar um play a partir de agora. Percebam que ele está numa situação em que nós estivemos, né? Ele está nessa situação aqui, cavalo... Opa, perdão, a gente tem que voltar mais um pouquinho. Ele tá desse jeito aqui, cavalo, peão, torre, rei, cavalo, desse jeito. Vou dar play para você entender. História, né? Mas observem, o Stockfish aqui, ó, ele tá processando, aparece a profundidade dos lances, e aqui nessa posição ele tá dando aqui mate em 4 para as brancas, que é com a linha que a gente avaliou, né? Observem, torre por D6, né? Segue C por D6, depois a sugestão é cavalo C7, segue aqui D5 por parte das pretas, aqui, cavalo versus D5 cheque, as pretas vão jogar rei E6 e segue torre E7 com checkmate. Então aqui ele está avaliando perfeitamente a linha. O Stockfish aqui do chess.com, tá? Observem quando eu passo os lances que fenômeno estranho que acontece. Torre por D6, segue aqui C por D6, conforme a sugestão do computador. A profundidade é possível ser vista aqui, ó. Ele processa. Agora aqui ele diz cavalo C7. Então cavalo C7. Próxima sugestão ele já começa a se perder aqui um pouco, ó. Ele não dá mais o lance das pretas, que é D5. Então D5, se eu forçar o lance, ele sugere ali, ó. Ele tá vendo de novo, ó. É cavalo versus D5, rei E6 e torre E7 com mate. Então seguimos aqui com cavalo por D5. E aqui ele se perde totalmente, ó. Ele não consegue ver que o lance é rei E6. E agora aqui ó, tem mate em 1, com torre E7, e o Stockfish não consegue ver, ó. Ele continua dizendo que é cavalo por D5, torre por E6 e torre E7. Então o computador se perde totalmente nessa posição. O que será que está acontecendo aqui, pessoal? Será que o Stockfish não quer que chegue na posição da cruz? Eu achei muito estranho, tá? Testei em outros computadores, o fenômeno também acontece. Façam um teste só para tirar curiosidade, coloquem nos comentários se o Stockfish também não consegue mostrar esse mate em 1 aqui no computador de vocês. Algo muito estranho, né? Bom, pessoal, se tudo... Vixe, cliquei no outro vídeo dele aqui. Perdão, o outro vídeo não tem absolutamente nada a ver com o nosso conteúdo. Beleza, já pausei. Então é basicamente isso. A inteligência artificial aparentemente, perdão pelo trem apitando, se recusa a realizar o lance que envolve formar uma cruz. Vamos então analisar primeiro a história e depois analisar as implicações. Será que a inteligência artificial realmente é controlada pelo capeta? Para a gente começar a fazer essa análise, a gente tem que voltar no tempo. Não tanto para a época do Paolo Boii, mas para 1878, quando um cara chamado Charles Godfrey Gumpel, não sei se eu pronunciei corretamente, inventou um autômato de xadrez chamado Mephisto. Deste jeito aqui, conforme você está percebendo. O Mephisto era basicamente uma mesa com um tabuleiro de xadrez e com um diabo. Desse jeito que vocês estão vendo aí, um boneco de um diabo que movia as peças. E ao contrário dos autômatos que já haviam sido criados, não tinha nenhuma pessoa embaixo da mesa ou atrás controlando o que acontecia. Aparentemente, o Mephisto era capaz de jogar xadrez sozinho. É claro que a gente está em 1878, inteligência artificial ainda não existia, então tinha algum truque por trás, e realmente tinha, apesar de que ainda hoje a gente não sabe exatamente qual era o truque, mas tudo indica que eram sinais elétricos que eram enviados por uma pessoa que estava em outra sala e que observava a partida. Por que que isso é importante? Você vai entender daqui a pouco. Então Mephisto foi criado em 1878, ele foi exibido numa exposição em Paris, na França, a mesma exposição que inaugurou a Torre Eiffel, conforme talvez você conheça. Posteriormente ele foi desmontado e o paradeiro dele até hoje é um mistério. Antes disso, o Mephisto já havia sido levado para Paris
Além disso, no mesmo ano, em 1878, o Mephisto já tinha sido levado para Paris. E nessa data, o Gampel publicou uma história de ficção chamada Como Mephisto Foi Pego. O objetivo dessa história era despertar a curiosidade do público para a invenção. Aqui, você pode ler a história por completo, já transcrita, bonitinho, tudo arrumado. Beleza, é bem longa, quem quiser. Aqui, você pode ver uma versão quase original da história, né? A história foi publicada em 78, eu não achei nenhuma daquela época, mas achei uma de 881, que foi publicada lá na Austrália, então já dá para você ter uma ideia de como isso era publicado. Aqui tem até, inclusive, a dita cruz, que você vai entender daqui um pouquinho do que eu tô falando. E aqui a gente tem um jornal de 77, uma revista, que menciona essa história e explica essa história de uma forma um pouco mais amigável do que a versão que está presente aqui. Então eu vou me basear nessa narrativa para entender o que aconteceu aqui. Então, de acordo com a história, o Mephisto, que é um demônio, ele visita um homem chamado A. Esse cara, chamado de A, simplesmente A, ele é obcecado com xadrez. E o Mephisto propõe o seguinte desafio: se o Mephisto ganhar 3 partidas, o A vai ser o melhor jogador de xadrez do mundo em troca da alma dele. Porém, se sequer um empate for obtido, o Mephisto será escravo de A. Então o Mephisto ganha as 2 primeiras partidas, do jeito que está descrito aqui. Ele inclusive mostra as configurações do tabuleiro nas situações em que o Mephisto ganha. Diz aqui inclusive que isso era uma jogada conhecida, tem toda uma explicação que diz respeito mais ao xadrez do que ao que a gente está lidando aqui. Em um determinado momento, essa configuração de tabuleiro foi obtida. Vou copiar aqui, vou vir para cá e vou colar. Então, post position deste jeito aqui. Essa configuração de tabuleiro foi obtida. A única coisa que muda nesse rolê é que agora o Mephisto está jogando com as peças pretas e não mais com as peças brancas. Então, o Mephisto anuncia cheque em 7 movimentos. Vamos ver então quais eram esses tais dos movimentos. Primeiro, essa torre aqui captura o cavalo desse jeito aqui, colocando o rei de A em cheque, como vocês estão percebendo. Em seguida, a possibilidade aqui de jogada é subir com o rei para cá, desse jeito que vocês viram agora. Depois, essa rainha aqui captura essa torre, colocando mais uma vez o rei em xeque, como você pode perceber. A gente está nessa jogada aqui. Em seguida, uma vez feito isso, a torre captura a rainha, tirando o rei do cheque. Mas a torre aqui de cima também captura a torre de baixo, deixando mais uma vez o rei em xeque, levando a essa posição. Resta então uma única possibilidade, né? Colocar a rainha aqui na frente. Não exatamente a única possibilidade. Não, vendo aqui, sim, a única possibilidade. Essa é a única possibilidade possível, que é colocar a rainha aqui na frente. A partir disso, mais uma vez, o que acontece é bastante simples. A rainha é capturada pela torre deste jeito aqui, e o peão captura a torre deste jeito que vocês viram aqui agora. Em seguida, o cavalo é colocado aqui, neste jeito que vocês viram também. Seguindo o lance, esse peão aqui avança para frente, e então o cavalo captura esse peão. A possibilidade aqui para a jogada do rei é mover o rei para cá, e então o checkmate aconteceria colocando o rei aqui e formando a cruz no tabuleiro. Só que em dado momento aconteceu a mesma coisa. O Mephisto percebeu que o sinal da cruz tinha que ser formado para ganhar, e evitando fazê-lo, ele aceitou o empate e foi escravizado por A na sua máquina. E essa máquina não era ninguém menos que a máquina Mephisto, que o Charles Godfrey Gampel inventou. Então essa história surgiu pela primeira vez como uma forma de divulgar o autômato de xadrez que foi inventado pelo Charles Gampel. Posteriormente, uma outra versão dessa história foi escrita, já com o título como O Diabo Foi Pego, e não mais como Mephisto Foi Pego, conforme você verificou aqui. A primeira versão, a mais antiga dessa história, foi escrita por um cara chamado Delanoy, ou Delanois, não sei qual que é a pronúncia correta, numa revista francesa, La Stratégie, sei lá. Você pode ler sobre a revista nessa página aqui,
ou pesquisando, tem inclusive aqui as duas versões da revista, né? Os 2 anos em que a revista foi publicada, você pode ler de graça, mas tem várias outras edições, e infelizmente elas não estão disponíveis em nenhum lugar que eu encontrei. Essa história seguia mais ou menos a mesma premissa, mas ela tinha como personagem não mais o Mephisto e a máquina em si, mas um homem chamado Lewis que negocia com o diabo, esse usando o codinome de Macfire, que é algum tipo de trocadilho escocês, segundo essa versão aqui. Aí você deve estar pensando, da hora, mas cadê o Paolo Boi? É difícil a gente determinar exatamente quando que a história envolvendo o Paolo Boi aconteceu, mas a gente pode obter uma pista bem quente a partir disso. A gente sabe, por exemplo, que em 1936, uma revista francesa, cujo nome é Les Charles de l'Équipe, não tenho a mínima ideia de como pronunciar isso mais uma vez, publicou uma versão da história que está reproduzida aqui e aqui tem uma referência, um livro que cita essa mesma história. Essa história é bem curta, tem aqui, diz a respeito, né, que ela se passa envolvendo o Paolo Boi, como você pode perceber aqui. Ele estava na igreja de Santa Maria, numa cidade pequena, na Calábria, numa manhã amável no ano de 1570, quando o Paolo Boi, que era bastante religioso e atento aos seus deveres, conheceu uma mulher jovem que tinha muita beleza e olhos penetrantes, e segue aqui mais uma poesia desse tipo aí. A conversação foi rapidamente em uma amizade, e o Paolo Boi descobriu que essa mulher muito bonita jogava xadrez. Ele ainda ficou muito mais surpreso quando ele percebeu que a oponente dele era não sei qual que seria a tradução para português, incomumente forte. O jogo foi longo e foi difícil, né? Foi uma briga difícil, mas logo o Paolo Boi percebeu que ele tinha vencido quando ele anunciou um mate em 2 com a seguinte posição. Só que de repente ele ficou estupefado quando a rainha branca se transformou em uma rainha preta, e a mulher disse para ele: Paulo, você não irá vencer agora que eu tenho uma rainha e você não tem nenhuma. Então, assim que o Paulo percebeu isso, ele notou que ele ainda poderia vencer o jogo, porque ainda seria um mate em 2. Então a mulher percebeu isso e saiu da sala, né, e desapareceu para outro mundo, e o Paulo logo percebeu que ele estava jogando contra o capeta. Então, basicamente, essa história de um enxadrez chamado Paolo Boi, que encontra o capeta, e ele dá aqui um certo enigma de xadrez. O enigma não exatamente um enigma, um caso curioso de xadrez, no qual o mate em 2 acontece do mesmo jeito, por mais que o capeta tentasse passar a perna no Paolo e mudar a cor da rainha. Só para confirmar aqui, que eu estava falando da referência, né? Isso aqui simplesmente menciona que foi publicado, e aqui a gente tem um livro cujo foco é justamente o xadrez, que menciona também exatamente a mesma coisa, envolvendo o Paolo Boi, exatamente a mesma situação. Legal, da hora, mas a gente tem um problema. Cadê o sinal da cruz? Aqui a gente só tem uma mulher bonita que vai jogar xadrez e que muda a cor das peças e que é o capeta. A gente não tem nenhum sinal da cruz aqui. Já aqui, a gente tem um sinal da cruz, mas a gente não tem o Paolo Boi, e a gente também não tem uma mulher bonita. Vamos ver quando que essas duas histórias começaram juntas. Uma boa ideia, talvez agora você pausar o vídeo e tentar adivinhar quando que essas histórias apareceram juntas pela primeira vez. Tenho certeza que você vai errar. Vamos lá. Elas apareceram pela primeira vez, até onde eu verifiquei, em 2007. Isso mesmo, 2007. Não foi em 1900 e pouco, 1800 e pouco, foi em 2007, neste fórum aqui, um fórum espanhol, chamado Burro 21, no qual o título é Checkmate com o Diabo. E aqui ele descreve, envolvendo que se trata de um problema publicado em 1878, chamado Como o Diabo Foi Pego. Aqui ele já está fazendo uma referência errada, porque a versão de 78 não fala do Paolo Boi, mas ele diz aqui que tem a ver com o Paolo Boi, então provavelmente em algum momento ou ele modificou ou alguém modificou e essa referência está perdida, mas ele cita aqui a posição mostrada pelo Rafael no vídeo dele. Vídeo excelente, diga-se de passagem, bem interessante. Aqui, ele descreve, mas não essa posição aqui, claro, descreve essa posição inicial aqui, essa posição marcada com 1. Quem quiser depois vai checando uma por uma para você verificar. Então, rei 2, vamos verificar algumas só para você entender. Rei E2, a gente está aqui,
Então, rei na casa E2, desse jeito aqui, das peças brancas. Dama na casa A6, dama branca A6, desse jeito aqui. Vamos pegar uma peça preta agora, C7. Tem um peão na casa C7. Casa C7 aqui, um peão preto aqui. Então, basicamente, é exatamente a mesma configuração que foi feita. Uma última coisa, vamos verificar onde a rainha preta estava. Então, negras, né? Rei. Rainha dama, aqui. Dama A3, vamos verificar então. A3 está aqui. Dama A3, deste jeito aqui, é exatamente a mesma configuração. Estou dando ênfase porque isso é importante depois. E aqui ele relata a história. Diz então que em um determinado momento o diabo percebeu que o seguinte plano poderia ser formado, e aí o diabo deu um grito, né? Chilido, acho que é grito, e saiu correndo. E para você entender por que o diabo fez isso, você tem que reproduzir o que aconteceu. A ideia é que você reproduza isso aqui, faça o passo a passo e veja que ocorre a formação de uma cruz. E não é de se surpreender que os livros sobre Paulo Boi, que você pode pesquisar antes dessa data aqui, não fazem nenhuma menção a respeito do diabo. Não tem nada envolvendo uma interação entre o Paulo Boi com o diabo. Basta você pesquisar aqui que você vai verificar que essa interação não existe. Agora que a gente conhece o paradeiro da lenda do Paulo Boi e do diabo, a gente pode avançar para o próximo tópico, que é o algoritmo de inteligência artificial que se nega a reproduzir os movimentos. Para isso, vamos entender o que é um motor de xadrez. É um programa, normalmente uma inteligência artificial. Se você fizer um programa sem inteligência artificial que trabalhe com xadrez, cara, vai ficar um lixo, convenhamos. Acho que uma criança vai conseguir vencer o seu programa muito facilmente, que é capaz de analisar posições de xadrez e devolver um movimento ou uma sequência de movimentos que são melhores. Existem dezenas, se não centenas, de motores desse tipo, conforme você pode perceber aqui. É uma lista bastante extensa. Você pode dar Ctrl F e pesquisar então por Stockfish, que é o principal motor de xadrez que existe e é o que o Rafael encontrou esse bug. Normalmente esses motores são apenas um programa de linha de comando, uma coisa bem feia, bem não amigável, mas eles são utilizados com uma interface gráfica. A interface gráfica envia requisições para esse programa de linha de comando, o programa de linha de comando devolve dados e a interface gráfica exibe os dados bonitinho na tela. Tudo que eu mostrei até agora não foi inteligência artificial, foi eu jogando, mas eu posso configurar aqui esse programa para ele funcionar com uma inteligência artificial. E aí ele vai seguir os passos da própria inteligência artificial. Vocês vão ver daqui a pouco. Esse aqui, o Seed que eu uso, ele funciona com base no Stockfish, conforme você pode verificar acessando aqui a página na Source Code. Então existem vários serviços na internet que permitem você fazer isso, que usam Stockfish. Por exemplo, o chess.com, que foi o site que o Rafael usou. Você pode encontrar aqui. A gente tem também o lichess.org, faz a mesma coisa, e a gente também o Next Chess Move, que encontra a próxima jogada de xadrez a ser feita. E a gente tem, por fim, o Seed, né, que foi o que eu mostrei para vocês aqui, que é exatamente a ferramenta que eu estou usando. Sendo assim, é natural que a gente faça uma pergunta, né? O Stockfish realmente se recusa a fazer o famoso sinal da cruz? Para isso, a gente vai testar com o mínimo de intermediários possível, ou seja, na nossa própria máquina aqui, usando o Seed. Daria para fazer em linha de comando, mas, cara, ficaria horrível e, sinceramente, não tem porquê. Para isso, a gente vai primeiro pegar a configuração. A gente vai começar com a lá do Mephisto, aquela configuração que foi obtida na história de 1878. Eu vou mais uma vez aqui colar, né, a versão. Nós temos aqui a imagem. Quem quiser verificar, né, se trata da mesma imagem, a gente pode avançar para cá. E aí é só você comparar aqui com aqui, são exatamente iguais. E a gente vai vir aqui, se eu não me engano, vai estar em Tools, e aí a gente coloca um dos motores de análise. Vamos colocar aqui o Stockfish padrão. Stockfish desse jeito aqui. Ele vai começar a rodar o Stockfish, como vocês estão percebendo. Caceta, ele fechou o Stockfish. Vamos lá. Vamos colocar aqui então o Stockfish normal, desse jeito aqui. E aí a gente vai clicar aqui. Com isso, ele vai efetuar uma jogada. Vamos mais uma vez clicar aqui de novo. Vai efetuar a mesma jogada. E vamos prosseguir com esse processo, efetuando todas as jogadas, e você vai perceber que
Uma cruz é formada e o mate é dado. Tá aí, as peças pretas deram o mate, então o diabo deu o mate, e o diabo fez isso, a inteligência artificial fez isso, usando a jogada da cruz. Isso não fui eu que fiz, eu simplesmente cliquei aqui e deixei o programa fazer o que ele achava melhor, e ele fez. Ele fez aqui uma cruz sem nenhum tipo de pudor. E se você prestou atenção no começo, você viu que ele fez exatamente a mesma jogada que eu fiz usando essa versão aqui. Ou seja, sem nenhum pudor para esse tipo de situação. Vamos agora fazer exatamente a mesma coisa com a jogada do Rafael. A gente vai pegar então esse jogo inicial aqui. Basta copiar. Então a gente volta aqui, Edit, e cola a posição. Aqui a gente tem um detalhe que você vai entender daqui um pouquinho. Eu estou usando a posição mais avançada do Rafael. Como assim? Eu estou usando a posição que o Rafael encontra aqui, quando o programa começa a dar pau. Desse jeito aqui, para a gente poder trabalhar. Dá para você ver que é exatamente a mesma cena. Já está rodando aqui, né? Então vamos lá. Basta clicar. Fez a jogada. Clicou de novo. Fez a jogada. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Rei para cá. Cruz para lá. Cruz formada. Mais uma vez, então, a inteligência artificial não teve nenhum pudor em formar uma cruz aqui. Aí você deve estar se perguntando, será que todas as ferramentas de xadrez fazem a mesma coisa? Cara, testar todas é uma tarefa que eu não estou afim. Mas eu testei algumas e elas são as versões 10 até 5 do Stockfish, as versões 6 até 5 do GNU Chess e a versão 0.22.0 do LC0. Para isso você vai vir... Deixa eu achar exatamente onde. Aqui no Next Chess Move. Então, você vai fazer um cadastro aqui. Você vai ter que fazer esse teste nos primeiros 14 dias de teste. Para poder... após o cadastro, né? Para poder aproveitar o teste grátis. Não pede cartão de crédito, nada. E aí, basta você colocar o código da posição inicial. Para isso, basta você vir aqui em editar e dar um Ctrl V e dar um Enter, que ele já vai setar para você. E aí... você escolhe a versão do Stockfish, a versão do GNU Chess, a versão do LC0. Vou colocar 9 só para mostrar o que vai acontecer. Aí você vai colocar primeiro a vez das brancas, vai mandar calcular a próxima jogada. Ele vai jogar, beleza, você vai mudar para o preto e vai calcular mais uma vez. Ele vai jogar, talvez demore um pouco, calcula mais uma vez. Vai fazendo isso com muita paciência e vai mudando para você ver o que vai acontecer. Vai passar para cá. Muda para o branco, mais uma vez para cá, depois muda para o preto, de novo, tá acabando, muda para o branco, acabou, beleza, tá feito. Você vai verificar que ela funciona para todos esses, Stockfish, todos, GNU Chess, todos, mas para o LC0 não funciona. Ele fica me dando movimentos que não vão para lugar nenhum, é basicamente isso que acontece. Eu não joguei até o fim porque eu perdi a paciência, vou começar até o momento em que a coisa dá errado, depois eu vou parar, porque acho que dá para ficar a noite inteira brincando aqui. Basta você colocar aqui o LC0 e mandar calcular. Em algum momento ele vai fazer uma jogada diferente e você vai ver que não vai sair disso se você quiser avançar. Então você vai para cá, beleza, até aqui tá tudo certo, né? Mas eu acho que aqui ele vai fazer besteira. Beleza, passou a torre para cá, isso não aconteceu nas outras versões. Se você ficar dando corda para ele aqui, ele vai ficar mexendo as peças e não vai chegar em lugar nenhum, pelo menos não até onde a minha paciência aguentou. Se a gente pode apontar que quase todos os motores que a gente testou não tem pudores para efetuar o movimento da cruz. A única exceção foi o LC0. Mas isso provavelmente não tem nada a ver com o capeta, mas sim porque ele é um motor muito novo. Você pode verificar aqui que ele foi feito em 2018. 22 meses atrás, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, e ainda está em desenvolvimento, tanto é que é a versão 0 ponto alguma coisa, e não é de se esperar que ele seja perfeito como, não perfeito, né, mas seja tão bom quanto o Stock Chess. Então beleza, o fato dele evitar a cruz não tem nada a ver com a cruz em si, ele provavelmente evitaria outras jogadas também, porque ele não é tão bom assim. Por fim, a gente pode fazer o teste no chess.com, que é este link aqui. Já está separado. Era para ele fazer análise direta para a posição, porque tem o botão de compartilhar, mas não funciona. Então agora sim, a gente vai inserir a segunda posição, a mesma que o Rafael encontrou problemas. Vai vir aqui, vai clicar nesse mais aqui, Load FN, beleza? Cola aqui, Load, ele vai para cá, já tem aqui self-análise, e aqui ele está mostrando o mate em 4 e está mostrando a sequência de movimentos. Vamos clicar aqui para ver o que vai acontecer. Passou a torre para cá, R, lá em espanhol, acho que era rei.
aqui é rook, de torre. Então tem essa diferença nessa sintaxe. Aqui ele está passando o peão, né? O peão para cá. Então clica aqui, o peão comeu a torre. Agora ele vai passar o cavalo. O peão mais uma vez. Agora ele vai passar o cavalo, beleza. Agora ele vai passar o king, rei. E agora ele vai passar rook, tower, beleza. Tá feito, formou a cruz. Ou seja, sem nenhum pudor, a cruz aqui está formada. Mais uma vez o programa não apresentou nenhum pudor ao formar a cruz. Agora tem uma coisa curiosa. Tem uma coisa bem legal que você pode obter. Para isso você vai ter que fechar o seed, né, que é o nosso programa. Então fecha ele, dá um OK, exit. Você vai entender daqui um pouquinho por que isso é necessário. Aí você clica no seed para você abrir de novo. Você copia aqui a fórmula sem o parênteses, né? Se copiar com parênteses vai dar errado. Você vem aqui, Você vem aqui, edit e cola a posição. Aí agora sim, a gente já tem o Stockfish aberto. Vamos dar um play e vamos iniciar o processo. Você vai ver o que vai acontecer. Vou acelerar um pouquinho, beleza? Beleza. Opa! Isso aqui não acontecia, né? Ele não capturava essa rainha. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos seguir para ver. E mais um pouquinho, né? Tá aí, checkmate. O diabo venceu de novo, só que venceu sem usar cruz. Venceu sem formar aquela estratégia de cruz, conforme você pode perceber aqui agora. Aí vem a pergunta, tá, será que ele está evitando a jogada da cruz ou o quê? Primeiro que as duas jogadas, tanto a da cruz quanto a que não usa a cruz, tem o mesmo custo. O mate aqui acontece em 7, do mesmo jeito que acontece no tabuleiro inicial. Segundo que as duas versões, a do Paolo Boi e a versão antiga, parecem ser iguais, mas tem um bem pequeno detalhe que muda tudo, que é esse aqui. Observem aqui os dois tabuleiros. Paolo Boi na esquerda, Mephisto na direita. Essa divisão aqui, por mais que ela seja tênue, é a divisão dos tabuleiros. Perceba que o tabuleiro está invertido, né? As peças pretas estão no lugar da branca, e vice-versa, beleza, porque foi isso que aconteceu com o capeta. E uma capeta jogou com as brancas e um outro capeta jogou com as pretas. Tem duas torres brancas aqui, tem duas torres pretas aqui. Uma torre está a uma casa do canto inferior direito, a outra torre está a uma casa do canto inferior esquerdo. Parece que está tudo simétrico, de certa forma, né? Quase tudo. Só tem um problema, né? A rainha. A posição da rainha está aqui, na versão do Mephisto, na versão atual. Ela está deste lado do cavalo. Na versão do Paolo Boi ela está aqui, enquanto ela tinha que estar aqui para a simetria ser mantida perfeitamente. Se a gente voltar para a situação inicial, vir aqui no jogo e editar a situação, para isso você vai vir em algum lugar aqui perto, desse jeito aqui, e vai colocar a rainha no lugar dela e vai dar um OK. E aí se você roda o Stockfish, você vai ver que ele vai fazer exatamente o mesmo processo e de novo vai formar a cruz sem nenhum pudor, desse jeito aqui. Ou seja, a diferença, né, o que faz com que o programa evite a cruz na versão do Paolo Boi é que alguém colocou a rainha no lugar errado. Alguém botou a rainha para cá e não onde ela deveria estar na versão inicial, em que o sistema não evita. Isso provavelmente aconteceu por erro de digitação mesmo. O cara que foi passar aqui em espanhol fez uma besteira, trocou a posição aqui, um número, e deu isso que vocês acabaram de ver. Ou seja, o fenômeno que o Rafael documentou, e ele fez totalmente certo em documentar, foi apenas uma ocorrência momentânea e não pode ser reproduzido de forma independente. Isso é um problema para a gente determinar a causa precisa, porque a gente não é capaz de reproduzir a ocorrência e debugar os fatores para entender o que aconteceu. Mas dá para a gente ter uma pista. Primeiro, o Rafael afirmou que testou a combinação em vários computadores e o erro persistiu. Segundo, isso ele disse nos comentários e no meu e-mail, que o erro aconteceu apenas no chess.com e não no Lichess, por exemplo. Ele não testou, até onde eu sei, na versão offline aqui, então não dá pra gente saber ao certo. Apesar do Stockfish não ser um programa determinístico, ou seja, os mesmos dados de entrada não garantem a produção do mesmo dado de saída, não há registros do erro ocorrendo em execuções locais, em execuções na máquina nativa. O que o não ser determinístico tem a ver com algo que eu mostrei agora há pouco? Você viu que eu mandei fechar o Lichess. Pois é, se você voltar para a posição ali com a rainha fora de lugar e iniciar o Lichess, depois que ele fez uma jogada em cruz, ele vai optar pela jogada em cruz
porque ele não é determinístico. No momento do erro, os caminhos possíveis para a próxima jogada não eram fornecidos. Vou mostrar aqui para você entender. Vou acelerar bastante. Perdão, vou acelerar bastante o vídeo aqui, vou colocar em 2, só pra gente entender. E segue torre E7 com checkmate. Então aqui ele tá avaliando perfeitamente a linha. O stockfish aqui do chess.com, tá? Observe quando passa os lances, que fenômeno estranho que acontece. Torre por D6, segue aqui C por D6, conforme a sugestão do computador. A profundidade é possível ser vista aqui, ó. Ele processa. Agora aqui ele diz cavalo C7. Então cavalo C7. Próxima sugestão ele já começa a se perder aqui um pouco. Beleza, ou seja, o cavalo já está em C7 e ele está mandando jogar o cavalo em C7. Isso não é uma informação que está vindo errada para lá, isso é uma informação que não está chegando, ao que tudo indica. Não tenho certeza, eu precisaria debugar ali o que está acontecendo para poder te dizer exatamente o que está rolando. Mas, ao que tudo indica, o problema está acontecendo com a transferência de informação. A gente sabe que o Stockfish é uma aplicação que roda em um servidor e não no navegador do cliente. Isso significa que tem diversas rotinas que enviam dados para lá e para cá, do cliente para o servidor, do servidor para o cliente e vice-versa. Já falei, né? Como o problema se manifestou na forma da ausência de informação, parece seguro afirmar que alguma rotina falhou em entregar os dados oriundos do Stockfish. Isso se repetiu em vários computadores na mesma época. Então, no mesmo dia, na mesma hora, ele testou em vários computadores e deu pau igual. Provavelmente, após um certo número de requisições, estava falhando alguma coisa ali. Mas não tem como a gente dizer precisamente o que é, porque a gente não tem acesso a todas as variáveis do problema. Assim a gente pode ir para as conclusões. Primeiro, a atual lenda que envolve uma partida entre Paulo Boi e o Capeta, que fugiu após ser forçado a fazer o sinal da cruz, é falsa, é somente uma lenda e é produto recente da aglutinação de duas histórias distintas e fictícias. Uma de 1878, foi feita para motivar o público a conhecer um autômato, e outra de 338 anos depois da morte do Paulo Boi, que foi publicada numa revista francesa, mas como uma anedota mesmo, como, digamos assim, uma coisa curiosa do que como uma verdade. E, claro, as diferenças nessas posições são análogas, com exceção da posição da rainha. Diversos motores de xadrez, inclusive Stockfish, não se negam a fazer o formato da cruz, não tem problema nenhum. O problema que o Rafael observou parece ser uma falha momentânea que afetou somente os servidores do chess.com em alguma rotina responsável por entregar informação entre diversas instâncias. Lógico, por fim, não é lógico afirmar que o diabo controla o Stockfish ou outros motores de xadrez. Valeu para você que assistiu, obrigado aí tanto para o Fernandinho Amiguinho quanto para o Rafael. O Fernandinho Amiguinho me sugeriu o tema, o Rafael trouxe essa constatação aqui para o YouTube e respondeu prontamente os meus e-mails. Valeu para você que assistiu o vídeo, se inscrevam no canal do Rafael, em breve a gente se vê. Falou!